Olá pessoal, tudo bem? Tenho algo novo da parte do Senhor para compartilhar com vocês. No ano de 2021, eu estava em casa e o Senhor me trouxe algo. O Senhor me fez lembrar da passagem onde ele diz, lança o teu pão sobre as águas, e depois me trouxe uma palavra que fala sobre Dorcas, uma discípula que fazia túnicas lá no livro de Atos. Então eu vou ler as duas passagens e depois trazer o ensinamento que o Senhor me trouxe, tá? Então, em Eclesiastes 11, capítulo 11, versículo 1 e 2, diz assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. E lá em Atos 9, Atos capítulo 9, versículo do 36 ao 41, diz assim, e havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera, quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair todos, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos. E vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E aqui bem essa parte. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Nessa parte, isso me trouxe alegria. Eu relembrei. E eu pensei, por que eu estou pensando nisso? Por que eu estou lembrando disso? Eu não sabia por que eu estava lembrando. E passou, né? No comecinho do ano de 2021, eu tenho essa amiga que foi lá em 2010, estendeu a mão, levou umas sacolas. Hoje ela trabalha com doces. E em 2021, eu tava vendo os stories dela e no status tinha sempre postagens dos doces que ela estava fazendo. E ela estava preparando para fazer ovos de Páscoa. Eu estava certa de que não ia querer ovo de Páscoa no ano de 2021, não queria comprar nada. Mas eu vi, tava vendo os status dela e ali ela postou falando, gente, se vocês quiserem encomendar, encomendem com antecedência, porque quando terminar o material eu não vou comprar mais. Por conta de pandemia, as coisas estão muito caras no mercado, eu vou usar o material que eu tenho e eu não vou fazer mais. Então quando foi aproximando da data da Páscoa, foi me dando vontade de comprar ovo. Mesmo eu tendo decidido que não ia comprar, pouco antes eu já estava decidida a isso, foi se aproximando, foi me dando vontade. Então isso sequencial, primeiro eu lembrei da passagem, da passagem de Dorcas, da passagem em Eclesiastes, que fala lança teu pão sobre as águas, lembrei do que ela fez em 2010 e depois senti vontade de comprar ovo. Fui procurar novamente nos status para ver se ela estava postando alguma coisa ainda, não tinha nada. Nada no status, nada no History, nada no Instagram, nada no Face, nada no WhatsApp, nada. E aí eu fui nos contatos, fazia tempo que eu não falava com ela, muito tempo. E aí eu fui nos contatos procurar e encontrei o telefone dela e mandei mensagem perguntando se ainda tinha alguma coisa para fazer para Páscoa, se ela ainda tinha material, se ela estava fazendo encomenda ainda. E aí eu recebi uma mensagem eletrônica falando que os trabalhos estavam suspensos, por quê? Por conta de saúde. Eu mandei uma mensagem, escrevi falando que era eu e o que tinha acontecido, como é que estavam as coisas, né? Perguntando o que tinha acontecido. E aí alguém respondeu falando que ela estava internada e por isso os serviços estavam suspensos temporariamente. A partir daí, o Senhor me trouxe essa palavra e Deus, ele quando vai falar com a gente, Deus sabe se fazer entender. Então ele sabe como é que você vai entender. Então foi para mim vindo peças como de um quebra-cabeça. Primeiro a palavra lança o teu pão sobre as águas, depois a palavra sobre Dorcas. Passou, daí o Senhor me trouxe na mente uma outra lembrança de algo que aconteceu comigo em 2010. No final de 2009 para o comecinho de 2010. Estava em casa com as crianças, todo mundo pequenininho, eram todos pequenos, né? A situação não era das mais fartas, não faltava nada, mas também não tinha fartura, comprar guloseimas, essas coisas em casa. E eu estava em casa com as crianças e chegou 2 amigas para me visitar naquela tarde, a gente conversar, bater um papo. Nós conversamos, falamos sobre muitas coisas, rimos juntas e aí elas foram embora. Passaram 5 minutos, elas voltaram, buzinaram o carro e uma das 2 estendeu a mão com uma sacola, com bastante bolachas, recheada, guloseimas e disse, olha para as crianças. Eu falei, ué, mas por quê? Ela falou assim, eu quis comprar para eles, eu tinha de vontade de comprar para eles. E estendeu a mão e eu levei. Agradeci, entrei para dentro de casa, tá? Os meninos ficaram super felizes e aquilo foi algo que alegrou meu coração. Nós não falamos nada a respeito disso enquanto conversávamos, mas ela quando foi embora sentiu vontade de fazer isso e me entregou. Então isso veio à minha mente, do nada, eu comecei a lembrar disso. Liguei para essa outra amiga minha em comum, que quando foi em casa foram as 2. Então eu fui no contato dessa outra amiga e mandei mensagem. Falei com ela, oi fulano, tudo bem? O que aconteceu com
com a fulana de tal, e ela disse, eu não vou falar o nome pra não expor, tá, gente? Eu falei, o que aconteceu com a fulana de tal? Ela falou, mas quem te falou sobre ela? Eu falei, o marido dela. Ela falou, não, é porque está acordado de que não é pra passar a situação pra ninguém, não é pra falar pra ninguém. Então, por isso que eu não te falei nada, né? Porque não é pra ninguém saber, mas como foi ele que te falou, ela tá internada faz muito tempo, a situação não se resolve, o quadro não evolui, ela está sempre da mesma forma, até então essa minha amiga nem sabia qual era o quadro exato. Ela só disse, ela está internada, o quadro não evolui, ela não melhora. Só foi isso que ela me disse. Ela disse, eu vou te mandar o boletim médico que eu tenho aqui do tempo que ela ficou internada. E me mandou, né, todas as mensagens que os médicos tinham dado como boletim do dia. E aí eu fui ouvindo um a um, e conforme eu fui ouvindo, eu entendi que ela estava entubada. Né? E aí eu falei para essa minha amiga, falei, mas ela está entubada? Ela falou, não, ela está com um respirador artificial. Mas ela não está entubada. Eu disse, respirador artificial é intubação, ela está entubada. Eu sei porque eu tive o Thiago, né, o filho que é especial, para quem não conhece. E durante muito tempo, a fala técnica dos médicos, eu consigo entender. Então, eu entendi qual era o quadro dela. E depois que eu desliguei o telefone, depois que eu estava sozinha, eu fui meditar em tudo. Daí o Senhor me fez como um quebra-cabeça, o Senhor foi encaixando as peças, para eu entender. E as pessoas estavam ocultando qual era a situação dela de saúde. Eu não fazia ideia que ela estava internada, mas Deus queria que eu soubesse. E Deus queria que eu soubesse para, a partir daí, fazer alguma coisa. Haviam pessoas orando? Havia, mas o quadro não mudava. O quadro, a situação não mudava. E o que eu quero trazer aqui não é, alguém melhor orou? Não, não é isso, não é isso. A situação que eu quero trazer é algo muito mais profundo que isso, que o Senhor me ensinou e por isso que eu quero passar. Então, como um quebra-cabeça, as coisas foram se encaixando, né? Lança o teu pão sobre as águas, algo que ela fez para mim lá em 2010. Depois, a passagem de Dorcas, que tinha morrido, e aquelas mulheres chorando, mostrava para Pedro as túnicas que Dorcas tinha feito. Elas estavam sentidas, né? Elas gostavam muito de Dorcas. Então, conforme as peças foram se encaixando, eu entendi que Deus queria que eu intercedesse por ela, e na intercessão por ela eu trouxesse à memória as coisas boas que ela fez. Eu entendi isso. Assim, eu também aprendi naquele momento. O Senhor estava me ensinando algo novo. E aí eu fui orar, trouxe diante de Deus, né? Eu pedi para o Espírito Santo dirigir a minha oração, mas eu trouxe diante de Deus. Eu disse para o Senhor que lá atrás ela fez algo para ela tão simples, algo que para ela não tinha nem peso, porque para ela não foi difícil fazer o que ela estava fazendo, só que para mim foi algo que me alegrou bastante. Eu falei isso para Deus, né? E que agora ela estava numa situação que ela estava internada, ela estava entubada, em coma, né? Porque alguém que está entubado fica em coma induzido. Eu falei isso para Deus, que ela estava em coma, ela não tinha condições nenhuma de pedir nada por ela, mas que eu estava ali para rogar pela vida dela, que o Senhor tivesse misericórdia, e eu fui orando para Deus dar força ao corpo dela para reagir, dar força aos órgãos, né, para se restabelecer tudo aquilo que ela precisasse, que o corpo dela produzisse, para que ela saísse daquela situação e ela saísse bem. Eu fiz uma oração de intercessão assim, trazendo diante de Deus, né, o que tinha alegrado meu coração lá atrás, e clamando por ela, porque agora é algo para mim que não era difícil fazer, mas era algo que era muito importante. Eu sabia que tinha muita gente orando, mas que eu estava ali também como mais uma pessoa, só que trazendo aquilo que ele mesmo me ensinou. Que se ele estava querendo que eu soubesse a situação, é porque o Senhor também queria agir. Então orei, agradeci, passaram-se no máximo 15 dias. Mas em uma semana ela já estava estubada, ela não estava mais entubada, o quadro foi progredindo, ela foi ficando melhor, e ela teve alta no prazo de 15 dias no máximo. Eu creio que foi um pouquinho antes disso, mas eu não tenho dimensão da quantidade de dias ainda. Então ela foi estubada e ela teve alta, ela estava completamente bem. Eu tentei falar para ela esse testemunho, mas ela começou a falar, tinha bastante gente orando, eu entendi que não era para falar, porque na verdade eu não queria que alguém visse o que eu fiz, mas o que o Senhor fez, ou como que o Senhor é lindo, como que Ele é bom, como Ele se lembra de todas as coisas que a gente faz. E se a gente aprender o que Deus tem ensinado, alça voos muito mais altos. E depois que eu aprendi isso, eu tenho colocado em prática todas as vezes que eu preciso interceder por alguém, que eu preciso clamar por socorro pela vida de alguém, eu procuro trazer à memória tudo aquilo que a pessoa já fez, e com o coração contrito, e com o coração, e derramando o meu coração diante de Deus, trazendo diante de Deus tudo aquilo de bom que a pessoa fez, eu clamo e intercedo por ela. E eu tenho visto as respostas, eu tenho visto Deus agir. Então eu quero aqui ensinar, para que se um dia você precisar, se um dia você estiver numa situação igual, lembre-se, né? O Senhor disse, quero trazer à memória tudo aquilo que me pode dar esperança.
Então que a gente possa trazer à memória as coisas boas que alguém fez, quando precisar interceder por ela, interceder com o coração cheio. Não que a gente faz algo para receber algo, mas é a própria Bíblia que ensina: lança o teu pão sobre as águas. Divide com 7 até com 8, porque não sabe que mal haverá sobre a terra, você não sabe qual vai retornar para você. Então que nós possamos aprender com o Senhor. Dessa forma que possamos aprender e cada vez mais estarmos atentos, com ouvidos bem abertos e com o coração atento para receber a boa e nutritiva palavra do Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus, amém?